boa tarde, tudo bom com vocês? Estamos aqui numa sexta-feira que para mim me leva a grande reflexão, porque é uma semana onde na quarta teria sido aniversário do meu pai, do meu bebezinho Rust, domingo é dia dos pais, e na terra eu não os tenho mais. E o que seria de mim se ficasse num pensamento negativo? Leva a grandes reflexões essas datas para mim, da minha mãe, do meu pai, do meu bebezinho. Por quê? Porque se eu tivesse me entregado, ficado negativa, eu teria adoecido, teria desistido, e não foi assim que eu fui criada. Então eu tive que aprender muito a ressignificar a minha vida, a ver nas dores, dificuldades e desafios, oportunidades de crescimento. Para a gente mudar o nosso padrão, a gente deve controlar a nossa mente, a nossa vida. Para isso, respira, cheira uma flor, sopra uma vela, tranquilamente. Serenamente, para que você possa realmente mudar o seu padrão, entrar em conexão consigo mesma e, através de uma grande reflexão, introspecção, você possa mudar a sua vida, o seu foco e a sua mente. Vou entrar na live. O que acontece quando pensamos positivos? Sim. Cuidar dos pensamentos é crucial para a nossa saúde mental e emocional, consequentemente física. Sim, nossos pensamentos têm um impacto significativo em nossas emoções, nossos comportamentos, no nosso bem-estar geral. Pensamentos geram emoções. E aí quem sente é o corpo. Pensamentos negativos, destrutivos, podem levar a gente a um sentimento de ansiedade, tristeza, raiva, estresse, enquanto que pensamentos positivos podem aumentar a autoestima, a esperança, a autoconfiança, a felicidade. E eu fiz uma enquete, que tipo de pensamento, e deu empate, sendo que em consultório eu pego muitas pessoas sendo negativas, sem força de vontade, com suas limitações. Então, cuidar dos seus pensamentos envolve você estar consciente da qualidade de pensamento que você tem ao longo do dia a dia. Como é o seu dia a dia, sua rotina? Como você leva a vida, os desafios, acontecimentos, as relações? Negativo, reclamando, lamentando, sem esperança, jogando a culpa no outro, esperando que alguém faça alguma coisa, ou aprendendo a se controlar, refletindo e vendo qual o aprendizado, buscando uma oportunidade de crescimento, de esperança, de mudança de percepção. Sim, você pode até se perguntar se os seus pensamentos são predominantemente positivos ou negativos. E qual é o impacto desses pensamentos nas suas emoções, nos seus comportamentos, no seu corpo, na sua saúde? Tem muita dor de cabeça, dor no ombro, dor no cotovelo, no joelho, no quadril, na coluna? Um embrulho no estômago, um intestino que não solta? Um fígado que vive com gordura, uma pressão arterial alterada? Por que será? Será que só realmente a poluição do mundo, dos alimentos? Ou tem a ver com o tipo de pensamento que estamos mandando para o nosso corpo? Que mensagem? A forma como pensamos pode afetar a nossa perspectiva de vida e a maneira como a gente interage uns com os outros. Se você é mais leve, tem esperança, ou se você é negativa, você vai julgar o outro ou vai se colocar, ter empatia e saber que o outro ainda talvez, você já foi assim, hoje não é? Não que você seja melhor, mas no seu processo de evolução e aprendizado. Pensamentos negativos podem nos levar a um estado de pessimismo,
de desesperança. Enquanto que a gente cuidar de buscar ter pensamentos positivos, pode nos ajudar a ver as coisas de uma forma otimista, inspirar ações positivas. Por isso que é percepção. Quando você tem pensamentos negativos como eu sou um fracasso, ninguém se importa comigo, eu não consigo, comigo nada dá certo, esse tipo de pensamento pode criar um ciclo vicioso, emoções negativas como tristeza, ansiedade, baixa estima, raiva, e você não conseguir deslanchar a sua vida. Isso pode levar a comportamentos que reforçam esses pensamentos, como evitar situações sociais, não vai dar certo, procrastinar em tarefas importantes para fortalecer que você não merece, que você não é capaz, que nada dá certo. Por outro lado, quando você tem pensamentos positivos como eu sou capaz de lidar com os meus objetivos, de realizar os meus sonhos, os meus problemas, eu sou amado, valorizado. Quando você tem esse tipo, eu vou conseguir, vai dar certo, esse tipo de pensamento pode ajudar a aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua esperança, sua perseverança, gerando pensamentos, sentimentos positivos como felicidade, gratidão até pelo que não deu certo, pela dificuldade. Isso pode levar você a ter comportamentos positivos como se envolver em atividades que você gosta, se relacionar com outras pessoas de maneira mais positiva, enfrentar situações sociais de repente que você acha que não vai ser legal, mas ver ali uma oportunidade de um bom papo, de novas amizades. Depende da percepção, do tipo de pensamento. Não cuidar dos seus pensamentos prejudica a sua saúde mental. Mas eu digo que emocional, espiritual, física, integral de uma maneira geral. Bom, vamos lá. Cuidar dos pensamentos envolve prestar atenção às suas crenças, ao seu diálogo interno. Você tem costume de falar consigo mesmo, aos seus padrões mentais, ficar atento ao autoconhecimento, identificar os seus momentos e também o quão frequentes são seus pensamentos negativos, os seus pensamentos e atitudes irracionais que possam estar prejudicando a sua saúde mental, sua relação, sua emoção, seu físico. É importante ressignificar esses pensamentos negativos, substituindo por pensamentos mais realistas, mais positivos. Para cuidar dos seus pensamentos, é importante observar os seus padrões de pensamento. Sim, identificar os negativos, os irracionais e desafiar. Isso, você tem que desafiar os seus pensamentos. Pergunte-se, reflita. Estou tão negativa, tudo eu acho que não vai dar certo. Realmente esse tipo de pensamento é verdadeiro? Há evidências para mim continuar com isso, fortalecendo isso em mim? E você vai ver que não. Então busque substituir esse padrão de pensamento negativo para pensamentos mais positivos, mais realistas, porque está muito aqui no imaginário, sofremos por antecipação, isso gera ansiedade. Pensamentos positivos geram felicidade. E aí você que dicas que você me dá? Praticar a atenção plena. Sim, como eu estou? Trazer foco no momento presente, como está meu corpo, minha respiração. Respirar, como eu sempre começo as lives, para me acalmar, para oxigenar e clarear a minha mente, me trazer para a realidade. Meditar, buscar o autoconhecimento e outras técnicas. Por exemplo, eu garanto que as técnicas quânticas ajudam muito a liberar essas cicatrizes do corpo, esses acontecimentos e você mudar o seu padrão. Bom, em resumo, cuidar dos pensamentos é essencial para você cultivar uma mente saudável, feliz, para que você promova em você uma vida positiva, realizadora. Praticar esse tipo de atenção com você é muito importante. Você deve ter esse cuidado com você, com a vida, com o mundo.
Muito bem. Os seus pensamentos mudam o funcionamento do seu corpo. Sim, porque nós conversamos com a nossa célula o tempo todo. Nós somos capazes de mudar a nossa biologia através daquilo que pensamos, consequentemente sentimos. Sim, eu falo, gente, epigenética é isso. O tempo todo nós conversamos com o nosso corpo, com a nossa célula. Só que nós não temos consciência e somos negativos. E aí geramos doença, dor, mal-estar, fracasso. Mas quando você tem pensamento positivo, você pode mudar essa biologia, se curar, buscar a sua cura, mudança de atitude. O funcionamento das nossas células estão ligados aos nossos pensamentos. Pode estar constantemente sendo modificado por causa dos pensamentos. Se eu pensar positivo, conversar com a minha célula, entender o que o meu corpo está me falando e ressignificar, eu posso me curar, aliviar aquela dor. E se eu, ao contrário, eu posso piorar o meu quadro. Nossos pensamentos, eles se dão em forma de ondas de vibração, que são produzidos na base do medo ou do amor. E aí, você tem baseado os seus pensamentos no medo ou no amor? Se os pensamentos são na base do medo, eles são produzidos pelo ego, e o ego é um fatiamento. Eu acredito tanto que eu sou a Silene, você sabe com quem você está falando, e que eu sou a fisioterapeuta, que mora em Bebedouro, que isso, que aquilo, esse personagem que eu estou vivendo. Eu não sou isso, eu sou mais do que isso, tá? Eu estou assim, esse é o meu ego. Mas quando eu acredito que sou esse ego, os pensamentos produzidos pelo ego geram medo, apego, culpa, resultam em uma baixa vibração. E aí vai ser desarmônica. Agora, se nós produzimos pensamentos na base do amor, me alinhando com o meu eu interior, com o meu eu superior, tendo um autoconhecimento, sabendo controlar minhas impulsividades, os meus pontos fracos, ressignificando. E quando eu me pego, porque a gente tem os impactos, mas eu já mudo esse padrão e eu controlo a minha mente, eu vou ter pensamentos positivos, pensamentos de amor, de empatia. E aí, eles são produzidos por um outro ego que está subjugado pela aceitação divina, aliada a uma produção magnética cardíaca. Então a sua frequência cardíaca respiratória vai ficar acelerada com a ansiedade, com o medo, com a culpa, com o apego, ou ela vai se acalmar, que a respiração faz isso. E você controla e fala que está tudo bem, que tudo vai dar certo, que não tem nenhum predador, nenhum perigo no seu território. E presta atenção no que você está vendo, escutando, sentindo. Para esse cérebro primitivo, que funciona como se estivesse numa selva, numa savana, numa floresta. Ele funciona assim. Nós fomos preparados lá no passado para enfrentar o quê? Os animais na selva, moramos nas cavernas. Hoje em dia não, os impactos são outros, mas o cérebro funciona do mesmo jeito. Então essas ondas vibracionais, elas são instruídas pela nossa consciência superior quando são positivas e elas ativam diretamente o nosso coração. Sim, já foi provado cientificamente que o nosso coração tem neurônios que ligam diretamente com o nosso cérebro. Por isso essa ligação desse eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que dispara os hormônios, ou através do nervo vago, acelera, entra em lotofuga, simpaticotonia e acelera a respiração, porque nós temos que ter mais sangue na extremidade para lutar ou fugir. É a inteligência biológica lutando para sobreviver a qualquer custo. Mas quando você acalma e fala que está tudo bem, não age no primeiro impulso e controla a sua vida, reflete sobre isso, você diminui essa frequência cardíaca, respiratória, muda essa vibração, lança essa onda vibracional positiva, produzindo esse magnetismo no seu coração. Alegria, realização, altera o corpo para melhor, tornando cada vez mais saudável, prolongando a nossa vida,
dando pique para a gente ter um estilo de vida saudável? Sim, porque eu trabalho com saúde mental. Se a pessoa não tiver uma mente boa, ela não vai ter força para seguir aquela dieta, para mudar, trabalhar a meditação, a respiração nos momentos certos, para mudar a alimentação, para de repente fazer uma atividade física. Não, ela está em sabotagem. Para sair, se relacionar, se socializar, ela está em sabotagem, ela está em baixa autoestima. A situação estressante de medo é contrária dessa paz interior que eu acabei de falar. Ela libera um fluxo de hormônio, aquele eixo, hipotálamo, hipófise, suprarrenal. E esses hormônios são destrutivos, porque você entra em quê? Em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. E aí você vai acabar podendo desencadear uma diabetes, por exemplo. Sim, porque vai desestruturar o seu metabolismo, piora o funcionamento do nosso corpo, diminuindo a qualidade de vida, de saúde física, mental, espiritual. Por quê? Emocional. Porque quando também você emana esse padrão vibratório, o que você vai atrair ao seu redor? As companhias que você vai atrair é de acordo com a sua emanação. Todo esse perfil bioquímico gerado no nosso corpo, através das emoções, pode ser alterado quando nós mudamos o foco da nossa atenção. Muda a percepção, ressignifica, que eu falo tanto em rede social para vocês, quanto é importante mudar a percepção, se conhecer, ressignificar, perdoar muitas vezes. Quando nós nos permitimos que a nossa consciência superior acabe agindo através do amor, da empatia, da gratidão. Nós usamos esse ego, esse personagem que estamos, só como um assistente, como uma muleta, já que é impossível não passar pelos momentos de tristeza, medo, estresse. Não é que você não vai ter, mas você vai saber controlar, vai saber equilibrar, não deixar chegar no caos, estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, eu vivo os impactos, me relaciono com o mundo, com os acontecimentos, com as pessoas, mas eu comando a minha mente, a minha vida, o meu estilo de vida. Isso é treinamento, e quando a gente treina o nosso cérebro a acessar essa consciência superior, nós vamos atingir uma conexão com as ondas de vibração de energia positiva que vão acessar a nossa energia cardíaca, funcionando o nosso corpo, e aí a gente começa o quê? A refinar, a purificar as ondas de baixa vibração produzidas pelos pensamentos negativos. Então você pode ter tido pensamentos negativos, comportamentos, estilo de vida que gerou, por exemplo, uma dor, uma doença nesse corpo. Mas quando você muda esse padrão, entende, começa a mudar, você vai conversando com as suas células de maneira diferente, você refina, purifica essas ondas, muda o seu padrão vibratório e aí vai mudando todo o seu metabolismo. É importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque assim nós estamos naturalmente cuidando da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Pensamentos geram emoções. Quem sente é o nosso corpo, que entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, através do sistema nervoso autônomo. Simpaticotonia acelera tudo. Esse eixo que eu já falei, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, desregula os nossos hormônios. Desencadeamos uma síndrome metabólica de tanto repetir. Aumenta o nível de cortisol. Se você respirar, controlar, parar para conversar com o seu eu interior, porque todos nós temos aquela vozinha da intuição que fala, não vai, não faz. E depois a gente se arrepende. Depois a gente fala, por que eu não ouvi aquela vozinha da consciência? Essa vozinha, o seu eu interior, o seu eu superior, querendo ajudar que você tenha um melhor estilo de vida.
Deus não deseja que a gente tenha uma experiência negativa, até porque nós estamos aqui para ajudar a curar esse universo quando a gente se cura. Eu melhoro a vida ao meu redor quando eu estou melhor. A pessoa pode estar de mau humor, eu vou deixar o mau humor do outro comandar a minha vida? O comportamento, eu entrego a minha felicidade na mão do outro, dependo do outro, do estado emocional do outro que está tentando sobreviver a qualquer custo, lutando e às vezes nem tem consciência. Então, pense bem, que tipo de pensamento você vai gerar para o seu corpo? Físico, mental, espiritual, energético, que tipo de vibração você vai gerar para atrair para a sua vida. Depois, quando a vida, não só em termos de saúde, mas de finanças, de trabalho, de relações, quando a vida dá certo ou não, você vai pôr culpa no outro. Mas será que não foram os seus pensamentos? Eu tenho crenças limitantes, eu sou autossabotagem, eu tenho procrastinação. Até quando? Por culpa da minha infância que foi difícil. Todo mundo tem uma história trágica, difícil, desafiadora. Todo mundo está aqui na Terra, eu tenho certeza que tem um trauma. O trauma vai comandar a sua vida ou você vai se libertar do passado que já não existe mais? Perdoar, mudar a percepção, ressignificar. Você é dono das suas vidas. Então, o que acontece quando temos pensamentos positivos? Geramos uma vibração positiva, traímos energia positiva, as pessoas ao nosso redor, a vida flui e as nossas células agradecem. Tchau, gente. Obrigada. Até a semana que vem. Espero que vocês aproveitem bem o final de semana, que é um final de semana de você pensar. Se ainda tem pai e tem uma boa relação, aproveite. Se você tem pai e não tem uma boa relação, no mínimo se libere desse pensamento negativo. Se você já não o tem, vibre com o amor, porque o amor transpõe qualquer barreira física. E aí, depois que os nossos entes queridos se vão, o melhor presente que podemos dar é emanar boas vibrações, mantendo a nossa vida num caminho reto de moral, de amor, de gratidão. Tchau, até a semana que vem.